Vamos iniciar nosso primeiro dia com o primeiro capítulo da série O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Hoje nós iniciamos uma jornada que, se você realmente colocar em prática, pode mudar a forma que você enxerga a si mesmo e a sua própria vida. Durante os próximos dias, vamos caminhar juntos pelo livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Meu objetivo não é apenas resumir o livro, eu quero conduzir os seus ensinamentos de uma forma, por uma linguagem mais simples, para que você consiga entender e aplicar cada princípio no seu dia a dia. O primeiro capítulo já começa com um título muito forte: O Tesouro que há em você. Pense por um instante. Quando falamos em tesouro, normalmente a gente imagina que é algo escondido, em algum lugar distante, algo raro, difícil de encontrar. Mas Dr. Joseph, ele diz exatamente ao contrário. Segundo ele, o maior tesouro de uma pessoa que ela pode possuir já está dentro dela. Ele afirma que cada ser humano possui riquezas infinitas dentro da sua própria mente. E ele não está falando apenas de dinheiro, ele está falando de inteligência, criatividade, saúde, capacidade de aprender, de superar as dificuldades, de encontrar uma solução, de amar, de construir relacionamentos e de transformar a sua própria realidade. O problema é que muitas pessoas passam a vida inteira procurando respostas do lado de fora e nunca descobrem o potencial que existe dentro delas. É como alguém sentado sobre uma mina de ouro, mas vivendo na pobreza, porque nunca percebeu onde estava. Logo no início do capítulo, o Dr. Joseph faz uma comparação muito interessante. Ele fala de uma barra de ferro magnetizada. Quando ela está magnetizada, você consegue levantar muitas vezes o próprio peso. Mas quando ela perde o seu magnetismo, não consegue levantar nenhuma pequenina pena, né? Então, depois, ele diz que as pessoas também podem viver dessa forma. Existem pessoas magnetizadas, que são aquelas que caminham com confiança, acreditam que podem aprender, crescer, vencer os desafios. E existem as pessoas desmagnetizadas, elas vivem dominadas pelo medo. Quando surge uma oportunidade, logo elas pensam: e se eu fracassar? E se eu perder dinheiro? E se der errado? Percebe que mesmo antes dela agir, elas já imaginam o pior cenário possível e muitas vezes nem chegam a tentar. Murphy, ele não está dizendo que é para você só acreditar que tudo vai acontecer. Ele está mostrando que o medo constante paralisa. Quem vive esperando fracasso normalmente deixa de agir. E quem não age dificilmente muda a sua realidade. Depois disso, o autor faz uma pergunta muito interessante. Qual é o maior segredo de todos os tempos? Seria a energia atômica, as grandes descobertas da ciência, as viagens espaciais? E ele responde que não. O maior segredo é conhecer e aprender a usar o poder da mente subconsciente. Segundo Murphy, esse poder sempre esteve dentro de nós. Não precisamos comprá-lo, não precisamos conquistá-lo. A gente precisa apenas aprender como ele funciona. E é aqui que aparece um princípio muito importante do livro. Assim como existem as leis da física, na química, na natureza, também existem os princípios que governam a mente. Por exemplo, a água, ela procura seu próprio nível. Quando aquecemos um metal, ele se expande. Essas leis funcionam independentemente do que acreditamos nela. Da mesma forma, Murphy diz que o subconsciente também responde a princípios. Ele responde continuamente ao que pensamos, sentimos e aceitamos como verdade. É por isso que ele apresenta uma das frases mais conhecidas do livro: a lei da mente é a lei da crença. Mas o que isso significa?
Significa que aquilo que você aceita profundamente como verdade influencia a maneira como você vive. Se alguém acredita todos os dias que não é capaz, que nasceu para sofrer, que nunca terá sucesso, essas pessoas começam a agir de acordo com essas crenças. Por outro lado, quando ela muda a forma de pensar, a forma dos seus pensamentos, suas decisões também começam a mudar. Outro ensinamento muito bonito desse capítulo é a comparação da mente com um jardim. Imagina aí na sua mente subconsciente que ela seja uma terra extremamente fértil. E você é o jardineiro. Todos os dias você planta sementes. E essas sementes são como os princípios, como são os nossos pensamentos. A terra, ela não escolhe qual semente vai fazer germinar e crescer. Ela simplesmente responde ao que foi plantado. Se você planta medo, colhe insegurança. Se você planta ressentimento, colhe sofrimento. Se você planta esperança, colhe perseverança. Se você planta paz, constrói uma vida mais equilibrada. Por isso, o Murphy afirma que todo pensamento é uma causa e toda situação é um efeito. Ele nos convida a prestar atenção no tipo de pensamentos que cultivamos diariamente. Mas mais adiante, ele explica que a nossa mente possui duas partes. A mente consciente, que é a que pensa, analisa, escolhe e toma as decisões. Já a mente subconsciente, ela recebe essas informações e trabalha silenciosamente para transformá-las em hábitos, comportamentos e respostas automáticas. Para facilitar o entendimento, ele faz outra comparação. Imagine um navio. O comandante está na ponte de comando e ele decide a direção. Os funcionários que estão na casa de máquina apenas executam as ordens, eles não discutem. A mente consciente é esse comandante e o subconsciente é quem executa. Se todos os dias você repete, eu não consigo, eu não tenho dinheiro, isso nunca dá certo para mim, o subconsciente recebe essas mensagens como ordem. Ele não julga se é bom ou ruim, ele apenas trabalha para manter aquilo que você repete continuamente. Por isso, Murphy alerta para a gente cuidar com as palavras que a gente usa diariamente. Não porque exista magia nas palavras, mas porque elas refletem aquilo que estamos fortalecendo dentro de nós. O autor também conta algumas histórias para ilustrar esse princípio. Uma delas é do famoso cantor Enrico Caruso. Momentos antes de entrar no palco, ele foi tomado por um medo. Seu corpo travou, sua voz praticamente desapareceu. Foi então que ele decidiu falar consigo mesmo com firmeza. Ele recusou alimentar o medo e escolheu fortalecer a sua confiança. Segundo Murphy, essa mudança de atitude permitiu que ele recuperasse o controle emocional e realizasse uma apresentação extraordinária. Outra história é de uma jovem chamada Nina. Ela viu uma bolsa muito bonita em uma vitrine. Sua primeira reação foi pensar: eu nunca vou conseguir comprar isso. Mas ela lembrou de um ensinamento que Murphy tinha descrito. Ao invés de reforçar a falta, passou a imaginar aquela bolsa como parte da sua vida. Algum tempo depois, ela recebeu exatamente aquela bolsa como presente. Mais do que falar sobre a bolsa, o autor quis ensinar um princípio. Não fortalecer normalmente aquilo que você deseja viver, é fortalecer aquilo que você quer construir. Ele também apresenta o relato de Ruth, uma senhora de 75 anos, que vivia sozinha e acreditava que jamais encontraria alguém para compartilhar a sua vida. Mas ela começou a repetir diariamente as afirmações com fé e convicção, imaginando-se feliz, amada. Algum tempo depois, conheceu um homem que se tornaria seu marido.
Independente da forma como que cada pessoa interpreta essas histórias, a mensagem central permanece a mesma. O que alimentamos continuamente dentro da mente influencia na nossa forma de agir, perceber, receber oportunidades e conduzir a nossa própria vida. No encerramento do capítulo, Joseph Murphy resume seus ensinamentos em 10 ideias. Entre elas, eu quero destacar 3. A primeira é o tesouro que você procura já está dentro de você. A segunda, você nunca fortalece frases como eu não posso, eu não consigo ou não tenho condições. E a terceira, talvez a mais conhecida do livro, mude seus pensamentos e você mudará o seu destino. Não porque pensamentos sozinhos transformam a realidade, mas porque eles moldam as nossas emoções. E as nossas emoções influenciam nas nossas decisões. As nossas decisões constroem os hábitos, né? E os nossos hábitos determinam grande parte do resultado das nossas vidas. Então, eu quero terminar deixando uma reflexão. Quais sementes você tem plantado todos os dias no jardim da sua mente? São sementes de medo ou de confiança? Da escassez ou da possibilidade? Porque, segundo o Dr. Joseph Murphy, o subconsciente fará exatamente aquilo que uma terra fértil faz, desenvolver aquilo que você planta com mais frequência. E amanhã continuamos nossa jornada com o próximo capítulo do livro O Poder do Subconsciente e vamos entender ainda mais profundamente como a mente funciona e principalmente como aplicar esses ensinamentos na nossa vida real. Então eu aguardo você amanhã no próximo capítulo.